O calor está tão intenso que se tornou comum a emissão de alerta para risco de morte em função das altas temperaturas. Por isso, o Papo Indica de hoje reforça a necessidade de manter uma boa hidratação. O nosso corpo é 70% constituído de água e essa substância desempenha funções fundamentais no nosso metabolismo. Gratidão. A palavra estampada na camiseta de Tanara Yasmin define a história da jovem. Emocionada, ela recorda dos momentos difíceis que passou. Em 2014, a gente pode até ficar sem se alimentar durante 2 dias, um exemplo, mas sem o consumo de água, o nosso corpo não aguenta por muito tempo. Em 2014, ficou desempregada, morava de aluguel e precisou se reinventar. Descobriu na confeitaria um talento, deixou o medo e a vergonha de lado e literalmente colocou a mão na massa. Aprendeu a fazer bolos confeitados e recheados. Todas as reações químicas, metabolismo, fluido sanguíneo, tá? Transporte celular, a sudorese nesse período de calor. Então a gente tem o hábito de estar com uma sudorese mais aumentada. Então todas as reações químicas do nosso organismo, o nosso fisiológico depende muito dessa demanda da água. Então em todas as fases ela é muito importante, sim. Agora independente da estação, mas agora nesse período de seca, de temperaturas, né, nessa hipertermia que a gente está se ouvindo falar tanto, a necessidade é bem maior. Os próprios sabores. Descobriu novas maneiras de se superar. Volta Tanara Yasmin, sonora dela, 3. 6 anos depois, a chegada da pandemia. Na verdade, o que a gente precisa é fazer um cálculo de cada um, tem a sua individualidade. Uma criança com peso, ela tem uma necessidade de água, uma gestante, uma lactante, um idoso. Geralmente os idosos, eles desidratam mais, né? Uma gestante ou uma lactante, ela precisa de uma quantidade maior de água, uma nutriz, né? Então, até mesmo para a produção de leite. Um praticante de atividade física é diferente de só um esportista. Então, o que esse é orientado? Para que você faça um cálculo, tá? De 35 ml pelo seu peso atual. O coronavírus não amedrontou a confeiteira. Pelo contrário, pode ser uma água aromatizada, você pode estar colocando frutas, tá? Fatiadas, você pode estar colocando um gengibre, espremendo um limão, tomando chás gelados, tá? Não precisa ser um chá quente, mas chás gelados, preferindo frutas de maior percentual de água, as folhas que são mais ricas em água, investir nas saladas, nos alimentos mais refrescantes. Tudo isso ajuda bastante a passar aí por esse período aí de calor intenso. Períodos que ela mais conquistou o mercado. E para você que precisa de um empurrãozinho para correr atrás daquilo que sonha, a história da jovem pode ser uma boa inspiração. Volta, Tanara. Aí eu vou pegar isso daí. Precisa de um empurrãozinho para correr atrás daquilo. Eu sempre falo assim que não espera sentir sede, porque quando você sente a boca seca, você já está num quadro de alerta, que já está iniciando aí esse quadro de desidratação. Os sintomas da água, eles são diversos, porque você pode ter um cansaço, uma fadiga excessiva, pode dar quadros de enxaquecas, né? Aquelas dores de cabeça mais frequentes, funcionamento intestinal, a pessoa fica mais constipada, então a pessoa fica sem energia. Um grupo de amigos dos animais na capital decidiu se unir para colaborar com o meio ambiente e ainda ajudar os bichos abandonados. Surgiu assim o Tampatinhas, iniciativa que arrecada tampas de plástico para juntar recursos que são usados na castração de cães e gatos que não têm um lar.
A iniciativa arrecada tampas de plástico para ajudar animais de rua e o meio ambiente. O Tampatinha surgiu através de um grupo de amigos dos animais de rua na capital, que decidiu se unir. Esse projeto ele surgiu realmente do meu amor pelos animais. Eu sempre tive vontade de fazer algo assim grandioso, né? Não uma coisa pequena, porque isso eu sempre fiz. Uma adoção aqui, uma ajuda ali, ajudar uma ONG, isso sempre eu fiz, né? Com muito amor, com muito carinho, na medida do que o meu financeiro podia. E eu pensava, não, mas eu preciso fazer uma coisa maior, uma coisa que abrangesse vários animais, que fosse para vários bairros, que atingisse o maior número possíveis de cães, de gatos abandonados. Aí, em uma viagem, né, para o Rio de Janeiro, eu conheci um projeto similar, com tampinhas de garrafa PET. Na hora me veio esse estalo. Lá eles agraciavam outro tipo de trabalho, né? Eles voltavam as tampinhas para uma arrecadação e para uma venda para outro tipo de produto. E eu pensei, por que não fazer pelos animais da minha cidade? Foi assim uma coisa bem automática. Aí, naquele momento, eu já comecei a juntar as tampinhas e já comecei a pesquisar. Falei, não, eu vou levar isso para Cuiabá. A idealizadora do projeto explica. As tampinhas foram escolhidas por serem fáceis de transportar e armazenar, estarem presentes em diversos produtos e não possuírem outros materiais em sua composição. Essas tampinhas com certeza seriam descartadas dentro do lixo, né, nas empresas, nas residências, e elas vão parar no aterro sanitário, sendo que lá elas são contaminadas, né, por outros dejetos, por fezes de animais, fraldas descartáveis, óleo de cozinha, e depois dela toda contaminada, ela não serve mais para fazer a reciclagem. Então, assim, a gente vai... É uma quantidade muito grande de toneladas de plástico que serão transformados em outros produtos, né, depois de feita essa coleta e feita essa reciclagem. Através da coleta e venda desses materiais recicláveis, é possível custear castrações em animais de ruas abandonados, principalmente cachorros e gatos, além de ajudar no controle populacional. Ainda evita doenças como infecções bacterianas, cânceres e doenças venéreas. Os animaizinhos, eles vão reduzir essa multiplicação aí na rua, vai reduzir esse número de animais. E a gente parando para pensar assim de uma forma geral, não é só questão dessa diminuição. A gente sabe que tem N benefícios, tanto para o macho quanto para a fêmea, a relação em estar castrando. Então, assim, a feminha, a importância por quê? Vai reduzir aí o índice de ter uma piometra, uma infecção do útero, vai ter também uma reduçãozinha aí de ter inflamaçõezinhas da glândula mamária, que é a chamada gestação psicológica. Então, assim, tem seus benefícios em si. A redução também de câncer de mama. Quando você se castra uma gatinha ou uma cadelinha, até mesmo antes do primeiro cio, a gente sabe que reduz até 95% de chance dessa cadelinha ou dessa felina, elas terem aí algum problema mamário, né? Que seria o próprio câncer mesmo mamário. No cachorrinho, reduz o quê? Além de estar essa importância em si, além de estar evitando essa transmissão de doenças venéreas, que a gente sabe que na rua, os cãezinhos, eles acabam cruzando com várias cadelinhas, eles não são limitados. Então, tudo que estão no cio acaba cruzando, então vai reduz esse libido por fêmea. Então, assim, reduz também o índice aí de ter um probleminha de próstata. Hérnias também, que é muito comum em cãezinhos que não são castrados, isso tanto no machinho, no gatinho, quanto na fêmea também, nos cães e gatos, no geral. Dados levantados pelo Instituto Pet Brasil em 2019 mostram que há mais de 54 milhões de cachorros e 24 milhões de gatos abandonados. Para castrar um gato, são necessários 200 quilos de tampinhas para atingir o valor de uma única castração. Já para um cachorro, são 400 quilos. Você pode fazer sua parte auxiliando na arrecadação. Em Cuiabá, a Tampatinhas tem 14 pontos de coleta de plástico. Entre em contato com o projeto através do telefone 65981169510 ou acesse o endereço eletrônico pelo @tampatinhascuiabá. Se você está passando por problemas financeiros, está desempregado e acha que a sua vida financeira não tem mais jeito, você precisa conhecer a história da Tanara Yasmin.
Uma jovem que, em meio ao desemprego, encontrou na venda de doces uma forma de se manter e superar suas próprias limitações. Gratidão. A palavra estampada na camiseta de Tanara Yasmin define a história da jovem. Emocionada, ela recorda dos momentos difíceis que passou. Em 2014, ficou desempregada. Morava de aluguel e precisou se reinventar. Exatamente, eu fiquei um bom tempo desempregada, onde por várias vezes eu tinha que andar pelas ruas da cidade oferecendo de porta em porta os meus doces, os meus bolos de pote. Até então não confeitava bolos, fazia somente os doces simples, mas foi muito difícil, porque muitas vezes eu andava por várias ruas e não vendia nenhum bombom sequer. Então, foi muito difícil. Quem olha acha que é muito lindo, mas teve um começo bem dificultoso. Descobriu na confeitaria um talento. Deixou o medo e a vergonha de lado e literalmente colocou a mão na massa. Aprendeu a fazer bolos confeitados e recheios. Criou seus próprios sabores. Descobriu novas maneiras de se superar. Nunca desista dos seus sonhos, mesmo que pareça difícil, porque todo mundo tem um começo. Se você olhar para grandes empresas, eu tenho certeza que lá no começo eles tiveram que caminhar lá de baixo. E a mesma coisa conosco, nós estamos começando agora, então não desista se o primeiro bolo não deu certo, se o primeiro bolo não agradou o seu cliente, sempre procura melhorar e o principal, acreditar em Deus, né, e acreditar em você e desenvolver os seus talentos. 6 anos depois, a chegada da pandemia do novo coronavírus não amedrontou a confeiteira. Pelo contrário, só fortaleceu a resiliência e a sua fé. Foi um dos períodos que ela mais conquistou o mercado e novas clientes. Nós estamos na era da tecnologia, está todo mundo conectado, então eu decidi me adaptar a essa nova realidade. Na pandemia, muitas pessoas estão mais envolvidas com a internet ainda, então eu decidi criar uma logo, eu decidi personalizar os meus produtos, então eu decidi me encaixar nesse novo mercado de trabalho, que isso, né, exige muito da gente, mas assim, eu tenho visto muita diferença nas minhas vendas, nos meus clientes, no meu atendimento. Então a gente está com uma cara nova. Hoje, graças a Deus, eu não preciso mais ir às ruas para vender de porta em porta. Os clientes me procuram através da internet, que é uma ferramenta poderosa. E para você que precisa de um empurrãozinho para correr atrás daquilo que sonha, a história da jovem pode ser uma boa inspiração. Um conselho que eu dou: não espere o tempo difícil passar. O tempo difícil serve para você se aperfeiçoar, para você estudar, melhorar os seus talentos, e é isso. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Lembrando que estamos no Outubro Rosa. É muito importante que você faça o seu exame preventivo. Se você tem aí a partir dos 50 anos de idade, faça a sua mamografia. Se tem caso de câncer de mama na família, o exame precisa ser adiantado. Comece a fazer esse exame a partir dos 40 anos. É sempre salutar lembrar que quanto antes o câncer é descoberto, maiores são as chances de cura. O Papo com Ela vai ao ar todo domingo às 10 da noite. Nosso horário alternativo é quinta-feira, 1h da tarde. Lembrando que você pode contribuir com o Papo com Ela, dizendo o que você gostaria de assistir aí na sua telinha. Nós temos para isso 2 canais de comunicação. Um é o nosso Instagram, @papocomela, e outro é o nosso e-mail, papocomelatbo@gmail.com. Tenham todos uma excelente semana. A gente volta semana que vem trazendo mais informação para você. Até lá!